Irmãos, eu estou sentado aqui à frente e deveria estar no púlpito, porque a gente sempre faz uma diferença da pregação e depois descemos e nos reunimos para a ceia. Mas hoje, essa palavra já é sobre a ceia. E no momento em que nós começarmos realmente a distribuição, eu chamarei os líderes aqui à frente. E a primeira mensagem rápida tem o título de Cristo, sacerdote único e perfeito. Cristo, sacerdote único e perfeito. Isso está em vários textos, e eu já tenho falado muito aqui no púlpito. Está em Hebreus 7, versículos 18, 19, 21 e 22, quer dizer, Hebreus 7, 18, 19, 21 e 22, Hebreus 8, 10 e 12, e 1 Coríntios, que é o texto sobre a ceia do Senhor. Então, irmãos, Hebreus, como todos os que têm estado nas nossas reuniões aos domingos, sabem, Hebreus destaca Cristo como sacerdote eterno e indestrutível. Quer dizer, explicando, não há outro sacerdote acima de Cristo. Cristo é o único e perfeito sacerdote. A lei, presta atenção, porque é difícil você deixar uma tradição. A lei não foi capaz de nos transformar de pecadores em pessoas salvas. A lei não tem essa possibilidade. Não teve, não tem, não vai ter. Nem lei, nem regras. Nada. Nem ao menos a lei pode oferecer o necessário poder para que nós pudéssemos vencer o mal. Ninguém recebeu da lei poder algum para vencer o pecado. Portanto, diz a palavra no 7,18, portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança. Vou repetir. Portanto, por um lado se revoga a lei, ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Não é Abílio que está falando, é a palavra de Hebreus. A lei, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Vamos ver que esperança é essa. Eu li Hebreus 7, 18 e 19. E não foi, irmãos, sem juramento que este fato se deu. Deus tomou uma atitude plena e maior, um juramento. E aí o versículo do 21 final e do 22, o Senhor jurou e não se arrependerá. É a palavra que está dizendo. O Senhor jurou e não se arrependerá. O que jurou o Senhor? Tu és sacerdote para sempre. Está falando para Cristo, com juramento. Tu és sacerdote para sempre. Tenho que fazer um parênteses.
Se eu sou o pastor do amém no mundo, até na Tailândia me chama do pastor do amém, por que a minha igreja não fala um amém para eu escutar? Porque eu sou meio surdo. Eu estou com 2 aparelhos. Fala um amém para me alentar na palavra. Não o amém para a Bíblia, o amém para a palavra de Deus. Olha o que Deus jurou para Cristo: tu és sacerdote para sempre. Não se arrependeu, e a palavra diz que não se arrependerá desse juramento. Amém. Jesus é o nosso sacerdote para a eternidade e eternidade, para sempre. Jesus, irmãos, transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior. Aliança sua, minha, nossa, uma aliança importante e superior com o Pai. E aí vou num outro versículo que nós mencionamos, que é o 8, capítulo 8, de Hebreus 10 e 12, que diz assim: esta é a aliança que firmarei. Deus falando antes de afirmar essa aliança, que aliás já afirmou. Esta é a aliança que firmarei depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, presta atenção, na sua mente, na minha, na sua, Deus está falando, na sua mente, imprimirei as minhas leis. Não são mais as leis de Moisés, o decálogo, as leis de Deus que nós temos pregado aqui. Eu até vou mencionar: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Imprimirei essas leis na mente de cada um de vocês. Deus está falando aqui. Mas também sobre o seu coração. Presta atenção. Na mente é na carne, é fora. Deus imprimiu na sua mente, mas também dentro, na alma, no teu coração. Ele está falando aqui: as inscreverei. E olha só por que ele escreveu essa lei no teu coração. E eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Quem é o povo de Deus aqui? Só quem falou amém. Você tem que confirmar a palavra. Eu vou repetir: eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Terminando no versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quer que eu repita para você falar um amenzão? Deus falando para você, depois que você foi batizado, perdoado dos seus pecados, em nome de Jesus, e aí recebeu o dom do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdias, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Fala para o irmão, viu? Seus pecados você não fica lembrando, porque nem Deus está mais lembrando dos nossos pecados. Jamais me lembrarei deles. Olha,
Eu sou grato a esse Deus misericordioso, porque, ei, César, é pecado mais pecado, né? Eu estou citando você porque posso citar o Robson, mas nós somos tremendamente pecadores. Ele já nos perdoou e não se lembra, e não vai se lembrar mais de nenhum dos nossos pecados. Eu grito para ver se você entende. Para de ficar reclamando, coitadinho de mim, para. O que eu fiz até agora? Li o texto, incluí na pregação o texto. Em vez de ler, estou lendo, comentando, e agora entro aqui. Então foi revogada a antiga aliança. Presta atenção. A antiga aliança, a velha aliança, feita no Sinai com Moisés, a antiga aliança, feita com sangue de novilhos, e diz a palavra lá em Êxodo, que Moisés pôs metade do sangue dos novilhos numa bacia, e a outra metade aspergiu no altar, de sangue de novilhos. Em outro lugar fala sangue de bode. Não é o sangue de Cristo. Essa lei de sangue de novilho não existe mais. Veja que muitas denominações nossas, sem crítica, conservam essa velha aliança. É um negócio do sábado, é um negócio é um negócio daquela regra. Aquele não pode fazer parte da igreja. Esse não pode. Como é que agora é diácono? Irmão, não é isso mais. Eu estou até chorando, porque não é isso mais. É uma nova aliança, que eu não vou dizer qual é agora, porque está na ceia. Foi revogada a antiga aliança pela nova aliança. Aí eu pus aqui. Este cálice, a ceia fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando eu repito isso na ceia, ninguém fala amém. Hoje vocês estão entendendo a importância do cálice do Senhor. O que o Senhor fez lá quando Ele estabeleceu? Diz a palavra que Ele pegou o terceiro cálice. O que é o terceiro cálice? O cálice da... O que nós comemoramos em abril? Da Páscoa. O importante cálice da Páscoa, o terceiro cálice. Ele não levanta o primeiro, nem o segundo, nem qualquer cálice. É o cálice mais importante na época, o terceiro cálice. Ele não tinha ainda derramado sangue. E ele levanta, profetizando: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Como se já tivesse sido derramado. E agora Paulo, aquele que recebeu a instrução sobre a ceia, foi o que primeiro escreveu sobre a ceia. Por isso nós celebramos a ceia lendo Paulo, não os evangelhos que foram escritos depois do 1 Coríntios. Entenderam? A importância dessa relatório que Paulo escreveu
tendo ouvido Cristo pessoalmente e passado para nós. Veja, quando estiver na ceia, o quanto você tem que dar importância àquela palavra, o quanto você deu importância tendo deixado tudo hoje para estar aqui presente à ceia do Senhor. E hoje Deus falou comigo ontem que eu não falasse nada negativo, e eu já ia falando uma coisa negativa. Vou tirar. A coisa negativa é o seguinte: uma irmã veio para mim e disse assim, ela disse assim: Abílio, eu não vou estar na ceia. Por quê? Porque eu fiz um contrato de trabalho, vou trabalhar sexta, sábado, domingo e segunda. Não vou falar o negativo. Ela não está porque está trabalhando, fez um contrato. Ceia está acima de qualquer contrato. Ceia do Senhor está acima de qualquer compromisso. Ajuda o pastor e fala: viu, irmão, como é importante a sua presença, em nome de Jesus. Não falei negativo, falei positivo. Contrato nenhum é maior do que a ceia do Senhor. Ele tomou o cálice mais importante e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Está em 1 Coríntios 11, 25b. É um novo pacto. O cálice é um pacto no sangue inocente e vicário derramado sobre a cruz do Calvário por Cristo Jesus. Lucas 22, 20. Por isso a nova aliança é superior à velha aliança. A nova aliança é superior a qualquer lei, mesmo o decálogo. Estudei muito isso ontem para falar. Mesmo os 10 mandamentos ficaram. E Jesus disse: se você ama a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a você mesmo, você cumpriu a lei. Paulo repete no Romanos 13 e cita algumas da lei: não matarás, não julgarás, não, e foi citando. E se houver outras leis que estão, agora é o cálice do sangue de Cristo. Aí você quer saber a importância do cálice fora da ceia? Quer, né? Então, veja aqui, é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, fala assim, ó, não é o capítulo da ceia que é o 11, é o 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção. Por que da bênção? Porque é o terceiro cálice, o cálice da bênção da Páscoa. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele está perguntando. Pergunto a vocês: por acaso esse cálice da bênção é ou não é a comunhão no sangue de Cristo? É ou não é? Você viu a importância a hora de você tomar? E continua aqui. Outra pergunta no versículo 16: o pão que partimos
Agora que era bom coroinha, né? O pão que partimos. Você percebeu? O Abílio falou, o pão. Vê ali, não tem mais pão. É um pão só. Obrigado. Coroinha linda. Parte. O pão que partimos, está dizendo aqui, não é comunhão no corpo de Cristo? Junta. O pão que partimos, aqui está tudo partido, trigo moído, Cristo chicoteado, partido, sofrido, cuspido. É isso aqui. O pão. Não são várias denominações, várias igrejas, uma só igreja, um só corpo, o corpo de Cristo Jesus, uma só família, que aqui está reunida parte dela, porque em Bauru, outros salvos realmente fazem parte dessa única família de Deus, seja protestante, evangélico, católico, seja o que for, desde que no pão, no corpo, não na denominação, não na CMC, em Cristo, no corpo de Cristo. Você é uma pessoa só, um indivíduo. Sem você, o corpo de Cristo não está completo. Por isso a importância da sua presença. Eu falto porque não vai. Você é um indivíduo, parte do corpo, precisa formar o corpo, pelo menos na ceia, o corpo de Cristo. Obrigado. Põe ali para mim. Obrigado. Isso está no 10. E agora eu continuo aqui. Os ritos, irmãos, os sacrifícios mosaicos, os sacrifícios, as leis de Moisés, eram imperfeitas, ineficazes. Hebreus é quem fala isso, capítulo 9, versículo 1 a 4. Versículo 1 do capítulo 9 de Hebreus fala: ora, a primeira aliança, ou seja, a velha aliança, possuía ordenança para a adoração e também um tabernáculo terreno. Versículo 2: com efeito, foi preparada uma tenda, o tabernáculo levantado por Moisés, cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, onde estava o candeeiro com 7 lâmpadas, e a mesa, e os pães da proposição. Já falamos disso, mas sempre é bom repetir. Ali embaixo, o lugar santo onde ficavam os sacerdotes e os sumos sacerdotes, aqui embaixo. O altar de ouro, presta atenção, aquele altar de ouro ali no centro, ele fica com incenso. Quando Jesus morre na cruz, o véu rasga, porque o véu impedia que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Ele só entrava uma vez por ano, ou melhor, nessa vez, ele entrava pelos seus próprios pecados, depois ele entrava de novo pelo pecado do povo, pelo pecado da ignorância do povo, porque
não se conseguia com sangue de bode, sangue de novilhos, que os pecados fossem realmente perdoados. Então ele pegava o incenso e levava esse altar de ouro para dentro do Santo dos Santos. Por isso que ele aparece lá no Santo dos Santos. No Santo dos Santos está a arca representando a presença de Deus. Ninguém podia a presença de Deus, porque o véu impedia. Mas com a morte de Cristo, derramado sangue na cruz, a nova aliança foi estabelecida e nós todos tivemos e passamos a ter o direito de entrarmos no Santo dos Santos, em nome de Jesus. Eu faço isso todo dia, de joelhos, em nome de Jesus, a presença do meu Deus. E você também, através de Cristo, desse nome que está acima de todo nome, desse sacerdote único e perfeito, desse sacerdote eterno e indestruível, que é Jesus Cristo. Nesse nome, todas as pessoas aqui podem entrar no Santo dos Santos, a presença de Deus. E eu disse, terça-feira, toda manhã, Deus espera a tua presença para ouvir você. E poucos irmãos entram na presença, mas chega no dia seguinte, Ele torna a te esperar, porque uma vez por ano só Ele dava essa oportunidade. Agora, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, Ele quer encontrar com você, e Ele pode encontrar com você, e você com Ele. Que pena que muitos irmãos, chamados irmãos em Cristo Jesus, se esquecem desse relacionamento, esse tremendo direito que foi dado pelo nome do sacerdote perfeito, Jesus Cristo, a cada um. Muitos fizeram doutrina de se ajoelhar. Você pode se ajoelhar, é muito importante, quando você tem tempo. Mas você pode ficar de pé, você pode sentar, você pode deitar no teu sofá, você pode. Ele está na expectativa desse relacionamento. Não tem mais nada com tabernáculo, nem com o templo de Salomão. Porque agora nós temos um sacerdote eterno para sempre. Cada pessoa aqui, pobre, rico, desempregado, empregado, dono de empresa, negro, vermelho, amarelo, todas as pessoas têm aqui o mesmo direito em Cristo Jesus de chegar ao Pai eterno, não mais da arca, mas disponível pessoalmente para ouvir você, a tua gratidão pelas bênçãos, a tua adoração, os teus pedidos, as tuas súplicas, as tuas persistências, porque Ele quer te abençoar. Mas eu dependo do presbítero. Amém. Eu dependo do cooperador, do diácono que me ajuda. Eles foram postos na igreja para facilitar você, não é para te substituir. Você tem o mesmo direito que eles têm de se chegar ao teu Deus
no nome de Cristo Jesus. Toda essa ornamentação que nós vimos aí, nada contribuía para obter acesso a Deus. Na realidade, só escondiam a pobreza espiritual das pessoas. E agora digo, Cristo, na verdade, é quem nos trouxe as riquezas espirituais que nos dão acesso a Deus. Apesar do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão estarem ultrapassados, continuavam a simbolizar inutilmente a velha forma da lei, uma vez que ela não podia livrar em definitivo o ser humano da condenação do pecado. O sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, tinha de repetir anualmente a cerimônia de purificação que não purificava nada. Cristo, irmãos, foi quem ofereceu o sacrifício eficaz, único e eterno pelos nossos pecados. E esse novo memorial, a ceia do Senhor, deve ser realizada com regularidade até que Jesus volte. Foi o que ele recomendou. E ele vai voltar brevemente. Glória a Deus. Ele fala o seguinte, no Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse cálice, fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo com todos vocês no reino de Deus. Glória a Deus. Estamos nessa expectativa da iminente volta de Cristo, e seremos arrebatados, e vamos ter uma ceia com Cristo, tomando do cálice da nova aliança, no seu sangue. Amém ou não? Amém. Eu quero chamar, não os presbíteros, eu queria que os presbíteros ficassem aqui embaixo. Os presbíteros. Cadê os presbíteros? Aqui embaixo. Os cooperadores eu queria que subissem aqui. Estamos mudando um pouco as coisas. Aqui, ó. Isso. Cooperadores, presentes. Pode sentar. Irmãos, a ceia do Senhor é um memorial da pessoa de Cristo. Ele fala: fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor, irmãos, é uma celebração, não é um sacrifício. É uma coisa alegre, é uma festa, é uma celebração destinada a nós crentes, só a nós crentes. Antes da participação na ceia, nós devemos passar
um tempo refletindo, eu tenho repetido isto, sobre a maneira como nós estamos vivendo o cristianismo que nós professamos. E aí eu ponho vários versículos aqui da ceia ditada pelo Paulo, o versículo 27, que diz o seguinte, do capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 27. Por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, isto é, com indiferença, não arrependido, com amargura, com ódio, será réu do corpo do sangue do Senhor. Irmãos, participar da mesa do Senhor Jesus, porque essa mesa não é da CMC, é mesa do Senhor Jesus. Porque participar da mesa do Senhor Jesus, apegado ao próprio pecado, desonra a cerimônia e desonra o corpo e o sangue de Cristo, por tratar-se de modo leviano, o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. De modo que você já deve ter se preparado para estar aqui presente. E se não, agora, em preparação, para não tomar indignamente a ceia do Senhor. Versículo 28, diz a palavra no 28, Paulo: examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Não está dizendo que você, reconhecendo que está em pecado, precisa se arrepender, que você não deva participar. Deve, desde que reconheça. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, destrata com indiferença o próprio Senhor Jesus, a sua vida, o seu sofrimento e a sua morte por cada um de nós na cruz. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós, olha só, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Há pessoas que ficam enfermas por participarem da ceia indignamente, e outros até morrem. Paulo fala aqui. Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32, finalmente. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós somos protegidos pelo Senhor, para não sermos consignados para o inferno. Julgamento para descobrir como realmente vamos e como realmente estamos. Deus se encarregará de nos disciplinar para a nossa santificação, livrando-nos da condenação com os perdidos que estão no mundo fora do reino de Deus. Sem a disciplina de Deus, não haverá vida eterna. E Deus só nos disciplina quando nós nos julgamos.
Não estaremos do lado direito de Cristo quando Ele nos puser como ovelhas à sua direita e nos julgar e pôr os bodes à sua esquerda. Irmãos, através de muitas tribulações, Paulo fala em Atos, de muitos sofrimentos que nós todos passamos ainda, nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23 e 24. Jesus tomou o pão. Quer fazer o favor? Tá. Jesus tomou o pão e tendo dado graças. O que é isso? Você se lembra quando você vai tomar a sua refeição em sua casa? Eu me sento com o Neide, ela fala, sua vez. E a gente dá graça. Sentar à mesa um cristão sem dar graça, é isso que Jesus fez, não foi nada mais. Tomou o pão e tendo dado graças, Senhor, te damos graças por esse pão que nos serve de alimento diário. Tendo dado graças, feito uma oração à mesa, nada diferente do que nós fazemos diariamente quando estamos à mesa para comer em nossos lares, e diz, o partiu, isto é o meu corpo. Presta atenção, não é uma doutrina pela substanciação, vira corpo, não vira. Mas também não é pão. Por que não é? Porque Jesus está dizendo, isto é o meu corpo. Como é que isto é o meu corpo? Espiritualmente. Você vai espiritualmente tomar desse elemento e comer a Cristo. Se alimentar espiritualmente de Cristo, porque isto é o meu corpo. Não simboliza apenas, lógico que é um símbolo físico, mas não espiritual. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Ó, a importância. Não é o meu corpo para ficar com ele, é corpo de Cristo para você se alimentar dele. Amém. Aí você não vem, aí você não entende, você sai daqui sem se alimentar do corpo de Cristo. É dado para você se alimentar dele agora, amém, amém. Amém. É tão importante a palavra. É dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É o único momento da ceia que você vai àquilo que Cristo fez por você. Não para se entristecer, porque Ele já fez, já sofreu, já apanhou, já foi chutado, já foi cuspido, mas agora Ele está sentado no trono de Deus. Não é para você se entristecer, é para você se alegrar que aquilo que foi feito, Ele vitoriou na cruz do Calvário, e você que o recebeu também tem a vitória da salvação para a eternidade e a eternidade. Versículo 25. Por semelhante modo, veja só,
nós devíamos ter distribuído o elemento pão, mas vamos fazer junto para ganharmos tempo. Isto no 25, por semelhante modo, do jeito que ele fez com o pão, ou seja, como está em Marcos 14, 23, diz assim: a seguir Jesus tomou um cálice, agora pode pôr, fica de pé. Tomou o cálice tendo dado graças. Senhor, obrigado por esse cálice do seu sangue, cálice importante da nova aliança, que substitui a velha aliança da lei. Deu aos seus discípulos, e todos beberam dele, e então lhes disse, Jesus falando: isto é o meu sangue. Você vai beber vinho, fruto da videira, mas espiritualmente você vai beber sangue de Cristo. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. A nova aliança não depende mais, como eu disse, das obras da lei, mas do sacrifício de Cristo, ao derramar seu sangue ao nosso favor na cruz do Calvário. Versículo 26, porque, irmãos, a ordenança da ceia do Senhor é levada a efeito para mostrar Cristo e conservá-lo na lembrança dos crentes, e sobretudo para relembrar a sua morte a todos nós. Versículo 26 continua dizendo: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E ele vai vir. De repente. Por isso que ele fala: vigiai e orai, para não entrar em tentação, porque ninguém sabe o dia, a hora e o momento que ele vai voltar. Devemos estar vigilantes para não sermos pegos de surpresa. Versículo 26 continua: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aí, irmãos, dirá o rei aos que estiverem à sua direita no final julgamento do Senhor: vinde bendito de meu Pai, ou melhor, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vale a pena não levar a sério as coisas deste mundo, porque há coisas muito mais importantes que devem ser realmente levadas a sério lá no reino de Deus, no milênio, quando nós reinaremos com Cristo Jesus na Nova Jerusalém. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.